Bom dia, pessoal. Hoje, dia 10 de abril de 2024, um calorão. Falaram que ia esfriar, mas não deu muito certo. Espero que estejam todos bem. E continuando nossa sériezinha de vídeos da nossa trajetória, hoje nós vamos falar de uma coisa que para mim foi muito importante. Assim, o meu pai era um homem católico não praticante, mas ele tinha o hábito de fazer uma oração do lado da minha cama, todas as noites antes de dormir. Ele orava um Pai Nosso, um Santo Anjo, que é uma outra oração católica lá, e mais alguma coisa. Então, essa questão da oração, do temor de Deus, ela foi implantada no meu coração. Embora eu fosse desobediente e não cumprisse nada, mas aquilo se tornou um hábito, né? E já contei num outro vídeo uma história muito triste de um dia que eu estava tentando ler uma Bíblia, e uma Bíbliazinha dos Gideões. Um dia eu vou contar, eu fui presidente do campo dos Gideões aqui em Guarapuava durante muitos anos e participei durante muitos anos distribuindo Bíblias, e era um ministério fantástico, era muito legal mesmo levar a palavra de Deus. Mas eu não sabia manusear aquela Bíblia e era triste. Começava ali então os evangelhos e eu perguntava, mas onde é que está Adão e Eva aqui? Não achava. Bom, o fato é o seguinte: a Bíblia é um manual, e a oração com palavra falada, ela funciona, e ela precisa de fé para ela funcionar, e ela precisa de ser feita com método. Eu vou explicar para vocês o meu entendimento, como que eu oro, e eu não quero estar certo para fazer algum ensinamento aqui. Não, é o jeito que eu faço que funciona para mim. Para quem não estiver tendo esse hábito ainda, pode ser um bom início, né? Se você descobrir uma fórmula melhor, obviamente que você vai ser mais feliz ainda. Mas vamos lá. Então, como que a gente deve orar? Primeiro, a gente tem que procurar na Bíblia como que o pessoal orou, como que funcionou para eles, e está repetindo esse padrão, né? Óbvio que a melhor fonte que tem é você ler o ensinamento de Jesus. Jesus falou assim: como é que vocês vão orar, né? Então nós vamos lá numa oração que é uma oração bem ecumênica, né? Que é a oração do Pai Nosso, né? Então eu vou pegar aqui de Mateus 6, vou ler, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela para o vídeo não ficar muito longo, né? E aí a gente vai para alguns outros exemplos rapidinho aqui, né? Então veja bem, primeiro, Jesus falou assim: você quando for orar, entra no teu quarto e ore você para Deus, né? Porque ele falava que o pessoal ficava orando, os religiosos da época, nas praças e tal. Ele falou assim: já apareceram, né? Muito bem. Então ele falou assim outra coisa, ele falou: não usem vãs repetições. Bobagem, né? Não tem por que ficar repetindo. Lembra que eu falei para vocês que eu faço uma oração bem objetiva, bem rapidinha, né? Mas é por causa disso aqui. Então ele fala assim: vós orareis assim. Se Jesus fala vós orareis assim, essa aqui é a melhor fonte que tem, né? Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Tem uma conclusão legal aqui que diz assim: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É legal, porque essa oração aqui ela é bem resumida, Pai Nosso, e ela abrange assim todos os termos importantes que tem que ter uma oração. Então eu acho assim, é bonitinho rezar o Pai Nosso, como o pessoal faz, é bonitinho, né?
É legal fazer essa oração? É legal fazer essa oração. Mas só ela, eu creio que sem a devida compreensão, não vai trazer o efeito que você busca, tá? Porque assim, se a gente for desmembrar ela, o que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ponto. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer a Deus como Pai, como nosso Pai. Se a gente não reconhecer, você está falando só Pai Nosso sem reconhecer a Deus como Pai, né? Está no céu, está reconhecendo que Deus está no céu. Santificado seja o teu nome, o nome de Deus é santo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, já demonstra uma submissão à vontade de Deus, tá? Para aquele que está orando aqui. Muito bem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, fala de sustento, fala do pão, tanto do pão material quanto do pão espiritual, daquilo que nós precisamos de sustento diário para viver, porque Deus nos dá o fôlego de vida e Deus nos dá a provisão, né? Ninguém é feliz sem ter a sua provisão, sem ter as coisas em ordem. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E uma parte que eu falo assim, que as pessoas que rezam o Pai Nosso estão se enredando num negócio complicado com suas próprias bocas, né? Porque elas dizem assim, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, minha gente, nós estamos lascados, porque nós temos uma dificuldade imensa de perdoar. Quantas coisas nós não perdoamos? Agora, veja o que nós estamos pedindo aqui no Pai Nosso. Nos perdoa assim como nós temos perdoado os outros. Agora, nós não perdoamos ninguém. Estamos lascados, né? Então, por isso que é importante entender a oração, né? Para você ir fazendo aquilo que vai fazer ela funcionar na tua vida. Então, perdoa os outros, daí Deus vai te perdoar. Isso que você está pedindo para Deus aqui, né? E não nos induz à tentação, né? A palavra de Deus, ela tem que ser lida de forma sistemática. Por isso que você tem que ler a Bíblia inteira, algumas vezes, e vendo assim. Os pontos não são controversos, eles se complementam. Há divergências de tradução e tal, então a gente tem que ter o nosso norte e ir adequando as coisas aqui, né? E de acordo com o que o Novo Testamento fala do Antigo, uma passagem fala da outra, para você entender as coisas e não achar que ela é controversa, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus não tenta ninguém, e que não tenta ninguém, não deixa ninguém ser tentado além da sua própria força para resistir e tal. Mas aqui ele está pedindo bem claro, e eu tenho o pastor Ed René fala sobre isso aqui, da Igreja Batista lá de São Paulo. Ele fala um negócio legal, ele entende que esse não nos induz à tentação, é literal aqui, é para pedir para Deus não deixar a gente ser tentado, né? Porque não se sabe, é melhor não ser tentado do que ser tentado e ter que resistir à tentação, eu acho, né? Porque Deus o livre, o sujeito cai, né? Mas então, esse aqui é o modelo da oração, tá? É o modelo da oração. Eu acho que se a gente lê versículo por versículo aqui, tentando entender o que ele está explicando, a gente pode fazer, a gente pode se comportar de forma a fazer essa oração aqui funcionar nas nossas vidas, né? Muito bem, a primeira parte é essa. Nós, cristãos, temos um costume de nos saudar com a paz do Senhor, porque Jesus falou isso para os discípulos: cheguem a casa, saúdem com a paz e tal. E eu sempre falo que o meu entendimento é assim: a paz do Senhor é algo complexo, tá? Ninguém tem paz do Senhor se tiver com problema no casamento. Ninguém tem paz do Senhor se tiver sem dinheiro. Ninguém tem paz do Senhor se tiver com um filho viciado ou preso. Então, ninguém tem paz do Senhor com uma dor de cabeça que parece que a cabeça vai explodir. Então, a paz do Senhor é algo complexo. Ela tem várias nuances. A gente ouviu, né, sempre: Deus que me dê saúde, que o resto não dá um jeito. Mentira. A gente precisa de saúde, precisa de paz em casa, precisa de um dinheirinho, precisa de paz no serviço. Tem uma série de coisas para que os filhos estejam bem, para a gente estar em paz. Qualquer coisa dessa que não esteja legal tira a paz da gente. Então a gente tem que orar isso. Bom, vamos para frente, para não ficar muito longo. Eu vou dar um outro exemplo de oração para vocês que eu amo. Eu pratiquei isso aqui durante muito tempo. Às vezes os filhos ainda chegam e botam a cabecinha assim, era a coisa mais linda quando eles eram criança, adolescente. Eles vinham com a cabecinha assim para abençoar. Mas é legal, isso aqui está em números 7, número 6, 22. Número 6, 22.
Diz assim na Bíblia, que é o modo de abençoar os filhos de Israel. A gente pode usar isso aqui como exemplo. Ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Eles tinham o hábito de colocar a mão direita na cabeça dos filhos, né? Pensou assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Isso aqui é um exemplo legal demais para você estar abençoando teus filhos. Põe a mão na cabeça deles e abençoe assim, sabe? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz, como está aqui, né? Isso aqui dá para ser repetido e tem um efeito muito legal na vida dos filhos, né? É uma forma legal de abençoar os filhos, essa oração. A oração de Jabes nós falamos sobre ontem, né? Jabes falou assim: Deus me abençoe muitíssimo, né? Não era Deus me abençoe, nem Deus me abençoe muito. Deus me abençoe muitíssimo. Deus aumenta as minhas terras, larga as minhas tendas, né? Uma coisa material. Deus me dê paz. Essas coisas assim que a gente tem que pedir para Deus todos os dias. Bom, chegando lá no meu modelo de oração. Então eu contei para vocês um tanto a minha história, eu vou contando nessa série para quem estiver interessado em conhecer. Por causa daquele lance do meu pai que teve câncer, ele estava muito fraquinho e eu fui ajudar ele no banheiro algumas vezes e machucava ele e tal. Gente, eu tenho o maior prazer do mundo, então eu oro quando eu estou fazendo xixi. Quando sai o xixi assim, lisinho, sem dor, sem sangue, sem nada, eu já começo a orar ali: Deus, obrigado de poder fazer um xixizinho tranquilo. Eu oro quando eu lavo o rosto, digo: Deus, obrigado de ter água na torneira. Depois, obrigado de ter o saneamento, de poder puxar uma descarga. Obrigado de poder ir no mercado, comprar uma fruta, comprar uma carne, alguma coisa assim. É sinal que a terra está produzindo, é sinal que os mercados estão abastecidos, é sinal que o povo lá em casa está sadio e tem apetite, é sinal que eu tenho um dinheirinho para ir lá comprar as coisas e tal. Então, eu oro quando eu vou correr na lagoa, tipo ontem à tarde eu fui dar uma corridinha lá, de poder tomar um sol, de poder caminhar, de poder ter as coisas. Eu oro o dia inteiro, assim, de forma breve, como eu falei. E eu sempre uso esse modelo do Pai Nosso, né? Eu oro primeiro agradecendo a Deus, dizendo: o Senhor é maravilhoso, obrigado pela misericórdia, você renovou essa manhã, obrigado pelo teu amor, tua provisão, obrigado pela saúde, pela comida, pelo dinheiro na minha conta, pelo trabalho, pelos negócios, pelos filhos, pela mulher, pela cachorrinha agora, que é uma alegria lá também, pela nossa casa, por ter paz na nossa terra, pelo sol, pelo ar, tudo isso assim, encatenado, né? E aí eu passo assim, pedindo para o Senhor perdoar os meus pecados, e eu oro pedindo assim: Deus, abençoa a vida do Nando, tudo que precisa na vida do Nando, o trabalho dele, tá? Abençoa a vida da Gabi, tudo que precisa da vida dela, o trabalho dela, os negócios dela. Abençoa a vida da Antonieta, abençoa a nossa casa. E é legal o seguinte: Davi fala assim que o Senhor acampa os anjos ao redor dos seus e os livra, né? Essa oração também eu faço sempre: o Senhor acampar os seus anjos ao redor de cada um de nós, das nossas coisas, e nos livrar do mal, né? Que é muito, muito importante. E no fim da oração é sempre interessante a gente colocar o nome de Jesus. Tudo isso te peço em nome de Jesus. Isso está lá em João 14, 13 e 14, porque Jesus falou assim: tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então, essa fórmula da oração que ele deu para nós. Usa o modelo do Pai Nosso, as coisas que você tem que pedir e agradecer, né? Coloca ali suas necessidades, as coisas que você quer, e encerra a oração em nome de Jesus, porque foi assim que ele ensinou, tá bom? Eu vou fazer uma oração bem breve aqui, para vocês entenderem isso, para abençoar o seu dia. Senhor, abençoa a vida desse meu querido que está assistindo esse vídeo, abençoa a minha vida também, os nossos trabalhos, os nossos negócios, as nossas casas, as nossas famílias, abençoa o nosso país, a nossa cidade, nos dá a tua graça, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos dá a tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o teu dia,
Tomara que isso possa te ajudar e que você possa ser feliz, ter uma vida legal com Deus e que Ele possa estar abrindo o céu sobre a tua vida e te abençoando em todas as tuas necessidades. Amém? Até mais. É por aí.